Hoje eu quero analisar a história com vocês. E quando nós analisarmos a história, vamos olhar para o futuro e voltaremos ao presente. E eu chamo isso de a Batalha pela Grã-Bretanha. E você conhece a Batalha da Grã-Bretanha, não é? Mas isso é um pouco diferente. Esta é uma batalha pela Grã-Bretanha. E eu quero começar essa história quando a Grã-Bretanha estava dominada no campo de batalha da Roma Católica. E um rei estava governando e as datas estão lá. Ele governou de 1154 a 1189, e como rei da Inglaterra, e também como rei da Escócia. E o seu nome era Henrique II. E aqui está ele. E aqui é a história, que tem uma reviravolta. É uma guinada fascinante. Agora vamos passar para o tempo mais adiante. 2 de fevereiro de 2005, que é quando o Papa morreu. E os jornais do mundo relembraram suas intensas atividades. E na Inglaterra, lembraram das orações quando o Papa visitou o Reino Unido em 1982. Um momento memorável. Quando o Papa desceu de seu avião, como de costume, ele beijou o chão, mostrando que o território era de quem? Dele mesmo. Agora, é sempre interessante ver o que esses globalistas estão fazendo. À tarde, uma multidão de 80 mil se reuniu para a missa no estádio Wembley, que foi programado como o primeiro dos espetáculos do Papa ao ar livre. Eles cantaram. Notem com atenção o que eles cantaram. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. E aplaudiram enquanto ele chegava em seu Papa móvel. Ele tem o mundo todo em suas mãos. Isso é o que eles cantavam. E esta foi a primeira visita de um Papa àquela nação em séculos. Agora, o que mais ele fez? O Papa se encontrou com o Príncipe Charles e com o Arcebispo da Cantuária. Agora, o Arcebispo da Cantuária é aparentemente sujeito a quem? A rainha. Porque ela é a cabeça da igreja anglicana. Após a morte do Papa, as pessoas em Kent têm lembrado de sua histórica visita à Cantuária em 1982, quando João Paulo II tornou-se o primeiro pontífice a visitar, quando ele fez a viagem de 6 dias pelo país. Fascinante! Primeira vez, e ele ficou 6 dias. Quantos dias? 6. Ele visitou a Catedral da Cantuária em 29 de maio para fazer as orações com o então arcebispo da Cantuária, Robert Ramsay. Lá está a foto. As ruas foram cobertas por 25 mil pessoas e o Papa disse à congregação que era um dia que séculos e gerações têm esperado. Uau, isso é uma coisa fascinante. Fascinante. Agora vamos voltar um pouco mais na história e observe o que o Papa fez. Esta BBC News, sábado, 2 de abril de 2005, o BBC anuncia: o Papa e Dr. Ramsay se ajoelharam em oração silenciosa na Praça do Martírio, o local onde Thomas Becket foi assassinado em 1170. Agora lembre-se que nada do que eles fazem é sem propósito. E aqui o arcebispo e o Papa se ajoelham, lá onde muitos séculos atrás Thomas Becket foi assassinado. Aqui está uma gravura com relevo onde ele foi assassinado. Temos 4 cavaleiros que ouviram Henrique II falando sobre um monge pestilento e pensaram em fazer um favor ao rei, se livrando dele, e o mataram. E o cânone honorário da catedral, quando o Papa estava lá, disse, citando: foi um momento muito emocionante ver o Papa e o arcebispo da Cantuária orando no mesmo local onde o mais famoso de todos os arcebispos, Thomas Becket, foi morto há tantos séculos atrás.
Vou tomar a liberdade de discordar desse ponto. Mas quem sou eu? Se prefiro Cranmer em vez desse cavalheiro, mas tudo bem. De acordo com eles, ele era o mais famoso arcebispo da Cantuária que existiu. Agora, por que o Papa iria se ajoelhar ali? Por que era importante que ele dissesse: por séculos esperamos por isso? Ele tem o mundo todo em suas mãos. Por que isso era importante? O que aconteceu por todos esses séculos no tempo de Henrique II? Por que o arcebispo Becket foi assassinado? Bem, vamos ler sobre isso. Na tradição dos reis dos normandos, Henrique II fez questão de dominar a igreja tanto quanto ao Estado. Eis um rei que disse: eu sou o chefe do meu próprio país. E você, igreja, vai ouvir a mim. No Palácio de Clarendon, em 30 de janeiro de 1164, o rei estabeleceu 16 constituições, destinadas a diminuir a interferência eclesiástica de Roma. Roma, tome o segundo lugar no meu país. Eu sou o primeiro. Se você fizesse isso, a Roma sairia impune? Mas o recém-nomeado arcebispo da Cantuária se recusou a ratificar as propostas. Henrique era caracteristicamente teimoso, e ele chamou o arcebispo Thomas Becket perante o Conselho Real. E o arcebispo sabia o que estava por vir e fugiu. Ele havia fugido para a França, e ele estava lá sob a proteção do rival de Henrique, Luís VII da França. Por volta de 1170, o Papa estava considerando excomungar toda a Grã-Bretanha. Só quando Henrique garantiu o retorno de Becket à Inglaterra sem punição que a excomunhão foi retirada. Então foi uma guerra entre Estado e Igreja. Thomas Becket foi assassinado em 1170. O rei estava com raiva que ele teve que ceder a essa pressão. E ele fez essas observações sobre esse monge pestilento. E seus cavaleiros foram e resolveram o problema. Na verdade, eles criaram um grande problema. A história é fascinante. Você sabe que há um velho ditado que diz: Roma nunca esquece. Bom, os cavaleiros de Henrique queriam fazer um favor ao rei, mas apenas 3 anos depois Becket foi canonizado e venerado como um mártir. Em 3 anos já era mártir, contra a interferência secular na Igreja de Deus. Agora você pode entender por que o Papa se ajoelhou ali, séculos depois. O Papa Alexandre III tinha declarado Thomas Becket como um santo. O historiador John Harvey acredita que era mais um fracasso da política religiosa da Inglaterra, uma área em que ele parecia não ter sutileza. E politicamente, Henrique teve que assinar o compromisso de Avranches, que removeu dos tribunais seculares quase toda a jurisdição sobre o clero. Assim, o rei teve que assinar que não tinha direitos de controlar o clero. Este compromisso de 1172 marcou a reconciliação de Henrique II com a Igreja Católica, após o assassinato de Thomas Becket. Henrique foi inocentado da culpa, mas concordou que os tribunais seculares não tinham jurisdição sobre o clero, com as exceções de alta traição, roubo com emboscada ou incêndio criminoso. Fascinante. Agora, o que é mais interessante ainda, ele tinha que ser punido. Agora, quem é maior? Aquele que está punindo ou quem está sendo punido? Bem, vamos olhar para a história. O assassinato teve consequências duradouras, mas o resultado imediato foi que Henrique teve que se reconciliar com a igreja. Ele fez isso 4 anos depois, com a realização da penitência na Catedral da Cantuária. Ele foi chicoteado por 80 monges, enquanto vestia pano de saco e cinzas. Esta é a gravura, este é o pobre rei, e estes são os monges batendo. Toma, seu rei malcriado! E passou a noite em vigília no túmulo de São Thomas Becket. A igreja não perdeu tempo e canonizou Becket em 1173. Ele também teve que prometer levantar fundos para as cruzadas e para montar uma cruzada ou fazer uma peregrinação. Ele não fez nenhuma das duas, e já havia muito o que fazer, então ele estava em apuros. Este rei estava com problemas e ele foi severamente repreendido.
e ele teve que tentar salvar sua vida. Certo. Agora, vamos um pouco mais longe na história, apenas alguns anos. A Inglaterra estava muito humilhada. Podem imaginar como eles se sentiram? Seu rei sendo chicoteado por monges? E eles tiveram que pagar todo esse dinheiro, supostamente. Bem, o rei João, sua concessão da Inglaterra. O rei João foi famoso. Lá está ele, em 1167 a 1216. No caso da eleição e posse de Stephen Langton como arcebispo da Cantuária, o rei João, nas palavras do Papa Inocêncio, tentou, por impiedosa perseguição, subjugar toda a igreja na Inglaterra. Então aqui está o novo rei, que vem e diz: eu não quero esse arcebispo, eu quero outro. E o Papa diz: quem você pensa que é? Eu sou quem manda aqui. Será que tivemos alguma briga entre a China e o atual Papa recentemente? Oh, muito interessante. Não se diz ao Papa quem é que manda. E ele disse: rei, você vai me ouvir. Você irá nomear quem eu quero. Como resultado, o Papa impôs um interdito à Inglaterra e uma espécie de suspensão religiosa na qual nenhum serviço religioso poderia ser realizado por ninguém, culpado ou inocente. Quando isso deixou de funcionar, o próprio rei foi excomungado. As pessoas da época morriam de medo. Quando não estavam com a igreja, estavam perdidos para sempre. As pessoas estavam com medo. O rei tinha sido excomungado. Sob pressão, João escreveu uma carta de concessão ao Papa, esperando ter o interdito e a excomunhão cancelados. A concessão de João, que efetivamente fez a Inglaterra um feudo de Roma. Por favor, notem de onde estou tirando isso. Vem do site Fontes da História Britânica. A Inglaterra tornou-se um feudo de Roma, funcionou muito bem. O Papa, satisfeito, levantou o jugo que tinha colocado sobre o povo da Inglaterra e seu rei. Mas isso não foi suficiente. Rei, me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Então o rei foi e assinou a declaração e renunciou à coroa. Aqui nós temos a imagem da coroa sendo colocada aos pés do prelado romano. A coroa da Inglaterra, Roma, ela é toda sua. E eu vou obtê-la de volta pagando um aluguel. História fascinante. Isto é inacreditável. Ninguém sequer pensa sobre isso hoje. Vamos seguir em frente. Agora, esta concessão que ele assinou. Eu sei que vou cansar vocês, mas vou ter que ler esse texto. Mas não se pode obter história mais interessante hoje do que essa. Este é o projeto livro de consultas medieval. João I, concessão da Inglaterra ao Papa. Isso é o que diz. João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, lorde da Irlanda, duque da Normandia, etc., a todos os fiéis de Cristo que receberão a presente escritura, saudações. Queremos que seja conhecido por todos através desta nossa escritura, observe o termo, escritura, chancelada com o nosso selo, que na medida em que tenhamos ofendido de várias formas a Deus e a nossa mãe, a Santa Igreja, e em consequência, como é sabido, carecendo muito da misericórdia divina, e não podemos oferecer nada digno para satisfazer Deus e a Igreja, a menos que nos humilhemos a nós mesmos e nossos reinos, nós que pretendemos humilhar-nos para Ele, que se humilhou para nós até a morte, e inspirados pelo Espírito Santo, não induzidos pela força ou compelidos pelo medo, mas de nossa própria e espontânea vontade, e pelo conselho comum, fazer a oferta e conceder livremente a Deus e a seus santos apóstolos Pedro e Paulo, e para nossa mãe, a Santa Igreja Romana, e para nosso Senhor, o Papa Inocêncio, e aos nossos sucessores católicos, e a todo o reino da Inglaterra, e todo o reino da Irlanda, com todos os seus direitos e pertences. Assim, qualquer ganho futuro desse reino seria concedido a quem?
ao Papa, para a remissão de nossos pecados e de toda a nossa raça, tanto os vivos como os mortos, e agora para receber os reinos e mantê-los como vassalos. E o que é vassalo? Aquele que serve. Vassalos de Deus e da Igreja Romana, na presença do prudente Pandolf, subdiácono da casa do Senhor Papa, nós cumprimos e juramos lealdade. Isso significa subserviência. Nós juramos lealdade a ele, ao nosso referido Senhor Papa Inocêncio, e a seus sucessores católicos e à Igreja Romana. Na forma do disposto anexo e na presença do Senhor Papa, se formos concedido estar perante ele, deveremos prestar-lhe homenagem. Uau! Somos meros vassalos do Papa, obrigando nossos sucessores e nossos herdeiros, nascidos de nossas esposas, para sempre. De igual modo, a cumprir lealdade e prestar homenagem ao pontífice de seu tempo. Quem é este hoje? Bento XVI. Bem, aqui temos um documento interessante. E cumprir lealdade e prestar homenagem à Igreja de Roma. Isso é o negócio. Ademais, como um sinal de nossa confissão, desejamos e estabelecemos obrigação e concessão perpétuas para sempre. Nós estabelecemos que das receitas nominais e especiais dos nossos referidos reinos, e então ele fala de todo o reino sobre quanto terá que pagar um aluguel para ter de volta os privilégios da coroa, do seu verdadeiro proprietário, que agora é o Papa, que se torna então o Senhor da Terra. A palavra senhorio, landlord, senhorio da terra, o Senhor que fornece. Agora, o senhorio tem direito a receber o aluguel, de que decorrem certos privilégios. Portanto, aqui está o que eles tinham que pagar. Deverá receber anualmente 1.000 marcos esterlinos por ocasião da festa de São Miguel, e então todas as outras festas quando tinham, e garantindo a nós e aos nossos herdeiros os nossos direitos e liberdades e privilégios. Portanto, a nossa coroa, a nossa pompa, a nossa glória, alugamos do Papa por este valor. Nós comprometemos e os nossos sucessores a não agir contra as coisas aqui descritas. Agora, olhe com cuidado. E se nós, ou qualquer um de nossos sucessores, ousar agir com esse propósito, seja ele quem for, estando devidamente avisado, vier a ser rei em perfeito estado, perderá o direito ao reino. E essa escritura relativa à nossa obrigação e concessão deve permanecer firme para sempre. Então, se quebrarmos este acordo, nós perderemos a coroa para sempre. Uau! O que aconteceu? Estou ansioso, quero saber. Espero que você também esteja. Onde foi que assinou isto? O negócio está esquentando, hein? Isto vem do livro Documentos Históricos Seletos da Idade Média. Eu mesmo, diz o rei, como testemunha na casa dos Cavaleiros Templários, perto de Dover, na presença do mestre H., arcebispo de Dublin, do mestre J., bispo de Norwich, e então ele lista todos que estavam presentes. E ele assinou o acordo. Assim, a coroa pertence a Roma, mas o rei alugou-a de volta. Agora, esse acordo já foi quebrado alguma vez? Bem, isso implicaria num monte de dinheiro. 1.000 marcos esterlinos, além das outras taxas que tinham que ser pagas. Acrescido de centésimos que tinha que ser pago a Pedro. A Bretanha gemia por causa desse rei. E este é o local de onde vinham as lendas do tempo de Robin Hood e de todos aqueles outros, mas a história é distorcida nesse ponto. A cronologia está errada, mas o evento é interessante. Bem, o rei João cedeu sob a pressão de seus barões que não podiam pagar os impostos.
E por isso ele assinou a Carta Magna em 15 de junho de 1215. E a Carta Magna é um documento famoso. E nesse documento, ele prometeu ouvir ao que os barões e os líderes do império dissessem, mais do que a quaisquer outros. Assim, eles recusaram a pagar os 1000 marcos esterlinos. O que eles fizeram quando se recusaram a pagar? Eles quebraram o acordo. O rei João quebrou os termos desta escritura ao assinar a Carta Magna em 15 de junho de 1215. Lembre-se que a pena para a quebra do acordo era a perda da coroa para o Papa e para a Igreja Romana. É o que diz a escritura. Para tomar formalmente a coroa dos monarcas da Inglaterra por decreto, em 24 de agosto de 1215, o Papa Inocêncio anulou a Carta Magna. No final daquele ano, ele promulgou um interdito em todo o Império Britânico. E desde aquele tempo até hoje, a monarquia inglesa e toda a coroa britânica pertencem legalmente ao Papa. Agora, a Inglaterra nem sempre foi muito boa com o Papa. E existiam coisas como a Reforma. Então o rei Henrique disse: dane-se o Papa, eu não quero saber dele. Ele tinha outros interesses. O problema dele tinha mais a ver com androgenia do que com qualquer outra coisa. Bem, não vamos entrar nesses detalhes. Aqui está a foto do rei assinando a Carta Magna e quebrando o acordo. Apenas 3 das cláusulas originais da Carta Magna ainda permanecem vigentes. Todo o resto foi revogado. Por favor, observe o que ainda é lei. Então, a seguinte parte ainda está ok. Uma delas defende a liberdade e os direitos da Igreja da Inglaterra, e uma outra confirma a liberdade e os costumes de Londres e outras cidades, mas a terceira é a mais famosa. Nenhum homem livre será detido, preso, despojado dos seus direitos ou bens, proscrito ou exilado, nem se fará uso de força contra ele, exceto por julgamento legal pelos pares ou pela lei da terra. Ninguém será vendido, ninguém terá negado ou retardado direito ou justiça. Essa cláusula influenciou a Declaração dos Direitos Americanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo o resto da Carta Magna foi revogado. Assim, Roma realmente é dona do reino. A coroa é deles. E o fato dos monarcas de hoje terem a coroa é, na verdade, pura pretensão. Os templários possuem a coroa. Agora, quem são os templários modernos? Quem são os templários modernos? Essa é a questão. Os templários desapareceram. E eu não vou repetir toda a palestra anterior, na qual falamos sobre as sociedades secretas. Você deve revê-las nos DVDs, mas eu vou dar-lhes uma pequena pista. Aqui estão os cavaleiros templários. Observe bem o manto. Perceba que na lateral esquerda tem esta banda com a cruz templária. Seu símbolo principal é, claro, a coroa com a cruz, pois eles uniram o poder das prerrogativas reais com a da cruz, e eles estão no controle. Eles controlam os reis através dos cavaleiros templários. Todos os sucessores dos cavaleiros templários. Agora, quem são os sucessores? Por favor, observe o manto, olhe com atenção. E depois vamos ler a Enciclopédia Católica. Isto vem da Enciclopédia Católica. Este é o mesmo manto, sim ou não? Hospitalários de São João de Jerusalém, os Cavaleiros de Malta. A mais importante de todas as ordens militares, tanto da extensão das suas terras como pela da sua duração, disse ter existido antes das cruzadas e não está extinta nos dias de hoje. Agora, os Cavaleiros de Malta estão, é claro, associados em conluio com os jesuítas. E houve até mesmo guerras entre os jesuítas e os Cavaleiros de Malta. E os jesuítas e o Papa Negro são, na verdade, o poder controlador por trás de todo o cenário. Mas cada uma dessas ordens, cada uma delas, são subservientes a ele.
Agora, há grupos protestantes hoje que fingem ser grupos protestantes, mas que na verdade são cavaleiros de Malta. Agora, eu me pergunto, quem vestiria um manto semelhante a este, sendo subserviente apenas ao Papa? Porque os cavaleiros de Malta são uma ordem militar papal. Oh, fascinante! Aqui temos a rainha, a nossa rainha, e ela tem as insígnias dos hospitalários, mas reivindica-se que é a versão protestante. A rainha se reúne com voluntários da ambulância de São João. Sua Majestade é soberana da Ordem de São João. O emblema da Ordem de São João, o ramo inglês protestante e ecumênico da Ordem de Malta, que é uma sociedade secreta católica. Agora vamos falar sobre os Cavaleiros de Malta. Aqui temos o Papa Bento XVI e o Alto Comandante, o Mestre da Ordem de Malta. Ele veio a falecer em 2008. O Papa Bento XVI cumprimenta o Príncipe Andrew Willoughby. Observe que o príncipe é subserviente ao Papa e ele é o grão-mestre. Todo cavaleiro de Malta é subserviente a ele. Então a rainha é subserviente a quem? Deve ser subserviente a ele, que por sua vez é subserviente ao Papa. Agora, o príncipe Andrew Willoughby Ninian morreu em 2008, nesse ano, e o próximo a ser nomeado será o novo grão-mestre. Roma, 11 de abril de 2008, o recém-eleito grão-mestre da Ordem de Malta, Sua Mais Eminente Alteza, irmão Matthew Festing, foi recebido esta manhã em audiência por Sua Santidade o Papa Bento XVI. É interessante que este é um grão-mestre britânico. E se você é um grão-mestre dos Cavaleiros de Malta, você tem que ser da realeza. Você deve ter um título real. Você deve ser da realeza. Logo, este homem é da realeza, sujeito a Roma. Agora, existem certas ordens na Grã-Bretanha. E todas essas formam os diferentes níveis desta hierarquia secreta, que está por lei sob o papado romano. Agora, é claro que a reforma atrapalhou isso por muito tempo, mas a visita do Papa foi fascinante. Onde ele se ajoelhou? No lugar onde o conflito com a Grã-Bretanha começou. No local onde Thomas Becket foi assassinado, quando um rei decidiu suprimir a Igreja Católica Romana. E o resultado disso foi a assinatura de um documento que acabou passando a coroa para Roma. Assim, quando se trata da coroa, é um engano pensar que a rainha a possui. Esta é a coroa dos Cavaleiros Templários. E os cavaleiros prestam homenagem à coroa. E eles não estão prestando homenagem à rainha. Eles estão prestando homenagem aos templários. E eles estão prestando homenagem ao Papa.